Porque ele tem falado que ele estuda e ele não consegue compreender. E eu vi Deus usando ele abundantemente. Glória a Deus, aleluia, Louvado seja Jesus. Deus, porque ele tem se permitido, Senhor, falar através dos lábios dele. Glória a Porque nós Deus. não temos poder nenhum, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele tem. Glória a Deus. E nessa madrugada, Deus diz: clama a mim, responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ao qual não sabes. Deus. Se os irmãos prestarem atenção, ele diz para nós clamarmos. Se nós clamarmos com fé, o Senhor, ele vem ao nosso encontro. Aleluia, Jesus. E ele responderá Deus. aos nossos clamores, Aleluia, às nossas Jesus. petições. Glória seja dada ao teu O nome, que você tem Jesus. pedido para o Senhor nesta madrugada? Deus. Uma cura? Uma salvação do seu ente querido? Ou de um amigo? A libertação de um dos seus que está ali acorrentado nas trevas? Porque a palavra do Senhor diz lá em Efésios que a nossa luta não é contra a nossa carne, muito menos contra o nosso sangue. É verdade, Jesus. Mas são contra outros reinos ao qual nós não temos conhecimento. Pelos olhos carnais, somente pelo espiritual. Diante do... Quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória para cada um de nós? Ele é o nosso Deus. Foi Ele que deu o seu Filho amado. Aleluia. Deus. Para que essa reunião hoje aqui Glória a Deus. pudesse estar acontecendo. É verdade. E a palavra dele sendo semeada aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Para que nós possamos compreender que se nós não nos posicionarmos, como foi falado aqui através da irmã Elizabeth, e termos intimidade com o Senhor, Deus. essa passagem de Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ao qual não sabe, não terá entendimento nenhum. Deus. Por quê? Porque a intimidade com o Pai que vai gerar efeito Eita, nos Deus. nossos clamores, É nas nossas verdade. petições. Grande Deus. Aleluia. É essa intimidade Glória a Deus. que vai fazer nós alcançarmos voos altos, Aleluia. como a águia. A águia, quando ela está na sua velhice, ela começa a ficar com as unhas grandes, com as penas envelhecidas, Aleluia, Jesus. mas ela sobe a um voo alto, no mais alto da montanha, como diz a Bíblia, Deus. e lá ela começa a se mutilar. Eita, Deus. Sabe o que Deus quer dizer com tudo isso nessa madrugada? Glória a Deus. Que é preciso nós começarmos a tirar aquilo que está impedindo Deus. o nosso ministério de ir para frente. Aleluia, Jesus. A união familiar está ali em uma só anelação com o Senhor. Grande É Deus. preciso nós fazermos como aquela águia. Começar a permitir o Senhor ir tirando tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual. O nosso elo com o Senhor. Fortalecer. Esse dia eu falei para minha mãe, que ela falando da aliança, eu falei, a aliança ela não tem emendas. Você pode procurar. E ela teimando comigo que tinha. A aliança tem emenda. Não. A aliança é um elo perfeito. É por isso que Deus diz que nós precisamos fazer uma aliança com Ele. Porque Glória a essa Deus. aliança ela não pode ter emenda nenhuma, ela tem que ser perfeita. Aleluia, Deus. Deus. E é Aleluia. desse jeito que temos que ser com o Senhor. Temos que ter uma aliança perfeita com o Glória Senhor. a Deus, aleluia. Para quando nós clamarmos ao Senhor, Ele sentar junto conosco. Aleluia, Deus. Jesus. E nós temos um particular com o Pai.
Oh, aleluia, Jesus. Glória Eu a costumo Deus. dizer que eu sou muito teimosa. Glórias a meu Deus. Aleluia, aleluia. Eu Jeová. começo a entrar numa peleja e eu começo a questionar Deus. Por quê? Porque eu quero a resposta do Senhor. É, Deus. E aí começou a vir as palavras nessa noite. De que muitas das vezes o próprio cristão mata o outro cristão. É Deus. Mas a Bíblia diz que dentro da igreja há o joio e há o trigo. Aleluia. É, Deus. Aleluia. E é no tempo do Senhor que será separado. Eita Deus. Grande Deus. E aí, ultimamente eu tenho falado para o Senhor: Senhor, se for para mim agradar o homem e desagradar o Senhor, eu não quero te servir. Mas como eu escolhi desagradar o homem para agradar o Senhor, eu não vou falar palavras afáveis para massagear o ego do homem e desagradar o Senhor. É verdade. É, Eu prefiro obedecer a Deus e desobedecer ao homem do que obedecer ao homem e desobedecer a Deus. Eita Deus. Glória a Deus. É. Glórias a Isso Deus. A gente Aleluia. vai aprendendo com o tempo. Aleluia, Glória a Jeová. Deus. Isso a gente vai aprendendo quando a gente vai gerando intimidade com o Eita Senhor. Deus, é verdade, meu Pai. E é onde a gente se enquadra ali em Jeremias 33:3. Porque aí quando nós clamamos ao Senhor, Ele vai nos dar as respostas. É verdade. É, Porque muitas das vezes nós achamos que a enfermidade da nossa carne é carnal. E muitas das vezes quando colocamos na balança do Senhor, entendemos que é espiritual. É verdade. E muitas das vezes achamos o que é espiritual não é espiritual, é carnal. Porque a própria palavra do Senhor diz que Ele deixou o médico para curar as enfermidades da carne. Aquilo ao qual é cabível ao médico. Agora, quando não é cabível ao médico, vai chegar um ponto que o médico mesmo vai falar: somente até aqui eu consigo fazer. Se você crê em Deus, eu falo isso porque eu vivi essa experiência É, Deus. dentro do hospital quando eu operei. Entrou uma mulher no meu quarto, ao qual eu estava com enfermidade, e o médico chegou para ela e falou: eu sei que você crê em Deus, eu vou fazer aquilo que é possível à medicina, mas essa enfermidade só Deus pode curar. Oh, aleluia. Então o próprio médico ele Glória. reconhece. Não importa se o médico é ateu, não importa se ele serve a deuses. No momento que ele vê que ele não é capaz, ele vai reconhecer o Senhor. É verdade, É. Jesus. Porque muitos dizem, eu falo isso porque eu já convivi com pessoas que dizem que é ateu. Mas no momento da dura prova, eles clamam a Deus. Esses tempos eu estava aqui conversando com o Reginaldo e a Miss Lene e eu estava falando que eu comecei a entender por que eles idolatram tanta imagem de escultura. E eles começam a ter aquele apego pela imagem de escultura. Deus me permitiu eu ter convívio com uma pessoa que é assim, totalmente de dentro da igreja católica. Totalmente apegada às imagens de escultura. Mas por quê? Porque eles acham que aquela pessoa que ali para eles foram criada uma imagem de escultura é que faz os milagres. Não sabia que eles eram apenas um instrumento na mão do Senhor, usado pelo Senhor. Eita Deus. E eles acham que quem faz todos aqueles prodígios, sinais e maravilhas acontecer é o humano. Mas por quê? Por isso que a palavra de Deus diz que é preciso a gente ter conhecimento na palavra. É verdade. É, Deus. Porque se nós não temos conhecimento na palavra, nós vamos ser iludidos pelas coisas que o inimigo coloca. É verdade. Então é por isso que nós temos que clamar ao Senhor. É por isso que nós temos que buscar o Senhor. Para que Ele possa anunciar a boa nova deles a nós. É, Glória a Deus. Deus. Para que Ele possa nos dar o ensinamento que nós necessitamos. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos nos fortalecer desse ensinamento. Porque é como o pastor Helenilton já falou aqui, que é preciso se alimentar de alimentos sólidos. Para que nós possamos estar fortalecidos.
E qual é esse alimento sólido? A palavra. Aleluia. É, Deus. Porque Aleluia. quando nós começamos Glória a ter a Deus. entendimento na palavra, nós vamos buscar intimidade com o Senhor. E quando nós vamos buscando a intimidade, nós vamos tendo força para descer em oração, para jejuar. E isso daí tudo vai nos fortalecendo. Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma batalha muito maior do que quando nós nos convertemos. É, Deus. Porque é como foi pregado no culto ontem. Os dias estão se abreviando. A profecia do Senhor que foi pregada pelos apóstolos do Senhor, a gente está vendo se cumprir dia após É dia. verdade. É, Deus. Quando a gente para e começa a analisar como está o tempo, a gente fala assim, nossa, como passou rápido. O mês mal começou e já está se findando. É, Deus. Verdade. Se a gente parar para analisar, já estamos chegando no meio do ano. Já estamos. Isso tudo é a palavra do Senhor. Glória a Deus. São as respostas do Senhor para as nossas perguntas. É as respostas do Senhor. É, Jesus. É por isso que diz que a gente tem que clamar o Senhor. Porque quando clamamos o Senhor, nós vamos ter as respostas. Glória a Deus. Muitas das vezes são respostas que não agradam a nós? Sim. Mas temos que entender que nada é do nosso jeito. É do jeito do Senhor. Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. É do jeito do Senhor, não é do É, nosso. Deus. Verdade. Muitas das vezes queremos coisas no imediato. E Deus vai nos provar para ver se nós estamos preparados para receber. É, Deus. Porque muitos têm recebido a bênção e têm se esquecido do Pai que deu a bênção a eles. Verdade. É, Deus. Muitos estão que nem aqueles 10 leprosos. Que Deus profetizou através de Jesus a cura, mas só um lembrou de voltar para agradecer. Eita Deus. É verdade. E nos dias de hoje também não está Diferente. sendo do mesmo jeito? Tá. Tá igualzinho. Muitos recebem a bênção, mas daqueles muitos só um volta para agradecer. É, Deus. Só um se arrepende. Só um permite o Senhor tirar as escamas dos olhos. É verdade. Porque a gente só consegue conhecer o Senhor quando permitimos o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos. Grande Tem muitas Deus. pessoas que Aleluia. acham que é cheio do Espírito Santo. É, Deus. Verdade. Mas não é. Porque a palavra diz que é preciso renunciar à velha criatura, É, Deus. aceitar Jesus, Glória a Deus. como já foi dito nessa noite. Descer as águas. Porque até Jesus desceu as águas. Aleluia, Deus. E quantos aí acham que é liberto? É, Deus. Está vivendo num mundo de ilusão. Deus ele vai abençoar pela obediência, Glória a Deus. pelo clamor e pela misericórdia dele. E nós sabemos que no grande dia vai ser a palavra que já foi falada aqui através do pastor Elenildo. É, Deus. Que é naquele grande dia que vamos saber se realmente estava liberto, estava transformado, estava preparado. Porque é no grande dia que vamos saber se nós estamos preparados para adentrar ao reino do Senhor. Porque muitas das vezes achamos que vamos entrar e às vezes nós podemos ficar. É, Deus. Então é por isso que nós temos Faça que um vigiar sorvete também, muito. ele vai me chamar. É por isso que nós temos que É, Deus. todo dia reconhecer que nós somos pecadores. Glória a Estamos numa Deus. fila nos Aleluia. preparando. Porque quantos já desceram a sepulturas? Eita Verdade. É, Espírito Santo. Uns vão entrar e outros não vão entrar. Eu escuto muitas pessoas falar assim, já está lá com o Senhor. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia É, diz que todo mundo está no descanso eterno. Que no grande dia será ressuscitados os mortos,
depois serão arrebatados aqueles que estão vivos, e aí vai começar o julgamento. Eita Deus. É onde vai começar a separação. É, Deus. Mas a gente só vai conseguir entender isso se nós clamar ao Senhor, como diz em Jeremias. Se nós começarmos a buscar, como diz Jeremias. É, Deus. Quantos têm deixado de buscar a Deus na palavra? Quantos têm deixado de buscar entendimento no Senhor? Aleluia, Jesus. É, Deus. Espírito de Deus. Quantos poderiam estar reunidos numa vigília, ou até mesmo dentro do seu lar de joelho dobrado, É, Deus. mas deixa o cansaço vencer? Outras vezes preferem estar lá na bagunça do mundo, porque as coisas que o inimigo oferece aos olhos daqueles que estão vendados é maravilhoso. Eu falo isso porque eu também já vivi nessa ilusão. É, Deus. Eu lembro quando o Helenilton se converteu, ele voltou e ele trouxe uns louvores. Nossa, eu amava ouvir. Quantas vezes fizeram apelo para mim? Teve uma vez que eu até chorei, porque fechou aquele monte de jovem em cima de mim. E eu falei, eu não quero aceitar Jesus agora, eu não estou preparada. E eu fui experimentar cada dia mais o mundo. Aí a gente vai envelhecendo. Eita Deus. É, Deus. E a gente vai conhecendo o Senhor Jesus. Aí é que nem diz lá em Jó. Eu conhecia de ouvir Falar. falar. Mas É, aí a Deus. gente tem um encontro com o Senhor Jesus. É, Deus. E aí a Glória gente Deus. começa a Aleluia. conhecer o Senhor Jesus na intimidade. Glória a Deus. É, Deus. E aí as escamas vai caindo dos olhos. Eita Deus. E a gente vai tendo sede e fome do Senhor Jesus. Glória É a como Deus. diz aquele louvor. Dá-me de beber, pois tenho sede. É, Deus. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. É, Deus. A fonte da vida que me encontrou. É, Deus. És o Aleluia. Deus de... O dom de Deus, o Glória. Messias, o meu Salvador. É o Messias. É o nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Lembre sempre disso. Aleluia, Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele é o Messias que nos encontrou e nos salvou. Aleluia, Jesus. Deu da fonte dele para nós bebermos, É, Deus. É, Deus. para que nós pudéssemos ter vida. Não importa o que você está passando. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes você acha que essa enfermidade que você está passando é para a morte. Outros pensam que o Senhor te esqueceu. É, Mas o Deus. Senhor, Ele não esqueceu. Glória Ele a ainda Deus. continua no seu barco. Aleluia. Ele ainda continua do teu lado. Aleluia, Jesus. Glória a Ele só está te provando para provar depois. Aleluia, É, Jesus. Deus. Porque o Senhor, Ele prepara. O Senhor, Ele prepara os soldados dele. Ele preparou, se a gente pega a palavra do Senhor, Ele preparou Moisés, Ele preparou Josué, Ele preparou Davi, e assim por diante. É, Deus. Glória, 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 glória. Ele saiu preparando todos os escolhidos dele para a Aleluia, batalha. Jesus. E Ele está nos preparando. Aleluia, meu Pai. E eu creio que cada um aqui clamou ao Senhor no seu silêncio, no seu secreto. É, Deus. E pode ter certeza que o Senhor, Ele vai responder. Aleluia. Glória a Deus. Não murmura e não reclama se não for do jeito que você quis. É, Lembra que é do jeito do Senhor. Aleluia.
Nós clamamos, mas é o Senhor que dará a resposta da maneira dele. Glória a Deus. Espera somente no Senhor. Aleluia. Descansa no Senhor. É, Deus. Ainda que você olhe e você não veja solução É, para o Deus. seu problema. Lembra que o Senhor, ele ainda continua no barco. Aleluia, E se a sua Jesus. vitória ainda não chegou, porque ainda não chegou o tempo do Senhor de É. você. Oh, aleluia, Jesus. Ainda que o mar esteja revolto, no momento certo, o Senhor dirá: aquieta-te vento, cala-te mar. É, Deus. Sou eu que estou no controle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda que nós venhamos perecer, não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente olhando para o caminho estreito e para o alvo que é o Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus. É, Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor É, Deus, Jesus. aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia.